A DC acertou ou errou novamente? Vamos analisar os maiores acertos e os maiores erros desse filme e no final tirar a nossa própria conclusão sobre essa pergunta. Superman embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua educação humana como Clark Kent. O filme explora como ele equilibra suas duas identidades, enfrentando desafios em um mundo que vê seus valores de verdade e justiça como antiquados. O filme promete reunir personagens e vilões clássicos da história do Superman, como Lex Luthor, Lois Lane e o Lanterna Verde. Gente, vamos começar falando sobre o maior salvador da DC, que é o James Gunn. Se vocês forem dar uma pesquisada nos filmes que esse diretor faz, você vai perceber que ele só tem filme bom. E um filme que ele fez é um filme muito ruim. Ele conseguiu tirar a DC do limbo que se encontrava e conseguiu dar uma sacudida legal nessas histórias que eles estavam lançando. Juro, tava sendo uma bomba atrás da outra, só tava lançando filme ruim. Eu lembro que o último filme que eu assisti da DC foi Coringa 2 e nossa senhora, gente, que filme ruim, uma bomba atômica. Não é à toa que ele foi alvo de muitas críticas, porque realmente frustrou muito as expectativas que as pessoas tinham. Não foi um filme muito bom. Eu acho que o maior acerto do James Gunn é que ele poupou tempo, sabe, de explicação sobre quem é cada personagem, sobre de onde vem cada um deles. São personagens que a gente já conhece. Eles já foram adaptados pela DC em algum momento, sabe? O Lanterna Verde, o Superman, Lois Lane, Mulher Gavião, sabe? Eles pularam essa origem repetitiva e chata e já pularam logo pra parte boa. Personagens se dando bem, eles lutando com harmonia contra o vilão. E ter realmente um vilão bom, sabe? Eles souberam fazer isso muito bem. Agora vamos falar sobre os poderes do Superman. Assim que o trailer saiu, surgiu uma das maiores questões sobre o filme. Ser o dono das tapioca, o babadeiro, o xerecudo. Porque, pra quem não sabe, o Superman é um dos personagens mais fortes da DC. Ele é literalmente indestrutível, sabe? Ele é como se fosse um deus. Essa cena do trailer, onde ele tava extremamente fraco, pra quem assistiu o filme no cinema, percebeu que o Superman não tinha absolutamente nada de fraco. A única cena que a gente tem do Superman realmente levando uma surra, bem lá no começo, que é o personagem Martelo, Ultraman, que dá uma surra no Superman, né? Que ele fica lá na neve, completamente debilitado, completamente, sabe, fudido, ele tava lascado. Mas aí, no decorrer do filme, a gente descobre que o Ultraman, na realidade, faz com que a mão dele fique de kryptonita, então ele fica toda hora, tipo, botando assim na cara do Superman, porque, né, kryptonita é muito ruim pro Superman, deixa ele extremamente fraco e pode até matar ele. E a partir daí, a gente tem a cena mais foda do Superman durante o filme inteiro, que esse Superman é extremamente inteligente, literalmente uma das cenas mais inteligentes desse filme, que ele tá, tipo, se acabando inteiro, tá quase morrendo, quase indo pro ML, e aí ele tem um plano genial. Consiste nele literalmente sair voando, tipo, do nada até o espaço. Logo em seguida, ele destrói, faz um buracão lá, xereônico. E aí ele consegue se livrar da infecção, da intoxicação que a engenheira tava fazendo no corpo dele. Isso traz pra gente a prova de que o Superman, nesse filme, ele não é só extremamente forte, mas como ele também é extremamente inteligente. E outra coisa também pra comentar é que o Superman, ele não tem problema nenhum em parar bandidos, kaijus. Ele literalmente consegue segurar um prédio inteiro, sabe? Ele é muito forte, mas quando ele lida com super vilões, tem táticas pra poder lutar, tem planos que tem apoio, é lógico que ele vai sentir uma determinada dificuldade pra poder lidar com esses vilões, mas também não só por conta disso, até pro filme poder acontecer mesmo e ter um pouquinho de emoção. Isso não significa que ele é um personagem fraco ou que ele tava fraco nesse filme, mas sim que o filme precisa acontecer, entendeu? Ele precisa ter inimigos, porque senão qual é o sentido de existir o Superman? Eu sinto que foi uma ótima maneira que o filme conseguiu de encontrar, de mantê-lo poderoso, mas ao mesmo tempo vulnerável também aos vilões. A gente precisa comentar sobre como Lanterna Verde foi extremamente bem executado. Eles souberam desenvolver ele extremamente bem nesse filme. Eu acho que um dos pontos altos desse filme também foi os efeitos visuais do poder do Lanterna Verde, mas ficou tipo
tipo, extremamente realista, sabe? Eles conseguiram fazer isso muito bem. Pra quem não sabe, toda vez que algum Lanterna Verde era adaptado pros cinemas, ficava extremamente ruim. Tipo, eles não sabiam fazer o Lanterna Verde ser um personagem bom e funcionar nos cinemas. Pra quem não sabe, o único filme do Lanterna Verde que existe nos cinemas é um filme de 2011. Ai, meu Deus do céu, se você pegar pra assistir esse filme, você vai perceber o quão ruim esse filme é. O roteiro do filme é péssimo, os efeitos visuais é horrível. Nossa senhora, é considerado um dos piores filmes da DC. A gente tem que concordar que as melhores cenas do filme, pelo menos pra mim, é as cenas onde tem o Krypto, sabe? Nossa, eu sinto que ele foi um cachorro muito bem desenvolvido pro cinema. Todas as cenas do filme que tem o Krypto, eu consigo tirar um arzinho do nariz, porque ele serviu como um alívio cômico muito bom, sabe? Ele não ficou sendo um cachorro tentando ser o Superman. Tipo, um cachorro agindo um ser humano, sendo, tipo, extremamente forte, aí ele dá raio laser. Não, ele serviu como realmente ele deveria servir, que é um cachorro. Então ele é bobo, que ele é um cachorro, e é isso que cachorros fazem. Agora, vamos falar sobre o maior erro do filme do Superman, que é o Lex Luthor, o vilão principal do filme. O vilão principal do filme é o Lex Luthor. Ele não possui poderes inerentes, como o Superman, mas é conhecido por sua inteligência genial, habilidades de engenharia e uso de tecnologia avançada, como sua armadura de batalha. Ele frequentemente utiliza tecnologia para compensar a falta de poderes, criando equipamentos que lhe dão força, velocidade, voo. Ele é como se fosse o Homem de Ferro, porém um pouquinho mais sem sal. O Nicholas Hoult conseguiu entregar muita maestria fazendo o Lex Luthor o vilão, sabe? Eu sinto que ele soube exatamente o que ele estava fazendo quando ele aceitou esse papel para esse filme. O Lex Luthor, como vilão, tem o seu maior objetivo sim criar animais para acabar com o status do Superman 24 horas por dia. Ele o menospreza, sente prazer em ver a sua dor. O plot twist do filme é quando descobrimos que o martelo, o Ultraman, na realidade é uma cópia do Superman. Isso já no final do filme que a gente descobre isso. O Ultraman tira toda essa cópia do Superman. Ele basicamente pegou o DNA do Superman original e criou essa cópia com base no DNA do Superman, o Ultraman. Porém, ele cometeu um dos maiores erros que esse filme tem. Eu sinto que o filme também nem se preocupou em trazer uma explicação sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta aqui agora pra você. Por que o Lex Luthor não criou outros Supermans? Por que o Lex Luthor não fez uma legião de Supermans? Por que o Lex Luthor não fez um exército de Superman? Ele conseguia fazer a cópia do Superman porque ele simplesmente não criou um exército inteiro de Supermans, de vários, sabe? Pra ele poder dominar o mundo, pra ele poder acabar com o Superman e fazer o que ele realmente queria fazer. Porque se o objetivo do Lex Luthor era destruir o Superman e ele criou uma cópia do Superman, por que ele não fez outras cópias? Por que ele não fez mais versões? Porque se ele conseguia fazer uma, ele conseguia fazer duas. Se ele conseguia fazer duas, ele conseguia fazer quatro. Se ele conseguia fazer quatro, ele ia fazendo bem mais. E isso foi uma pergunta que ficou na minha cabeça. No filme, eles não dão uma explicação direta do porquê que ele não criou outras versões do Superman. Por que que ele não criou mais? Ele não podia? Ele não tinha material suficiente? Eles basicamente explicam que ele criou, mas não que ele não poderia criar outras versões, que houvesse uma limitação sobre isso. E isso ficou extremamente aberto no filme. Eles não trouxeram uma explicação direta. Eu, Bruno, decidi porventura procurar uma explicação sobre essa cena e eu trouxe aqui pra vocês uma explicação que eu achei plausível. Lex Luthor não criou outros Supermans, principalmente porque se eu plausível essa explicação, ela não me coube, sabe? Tipo, ele não criou outros Supermans porque ele tinha insegurança. Ah, tudo bem, ele tinha insegurança. Por que que então ele não criou essas outras versões do Superman como seus escravos, como ele fez com o Ultraman? Ele poderia ter sim criado vários outros Supermans e não por uma questão de insegurança, sabe? Ele é literalmente a pessoa mais inteligente do universo da DC.
Ele é literalmente o vilão mais inteligente do universo da DC. E o vilão mais inteligente do universo da DC não consegue literalmente fazer um exército. Eu acho que é super possível pra ele, simplesmente por insegurança. Eles basicamente estão usando como argumento de que o Lex Luthor não criou outro Superman para destruir o Superman principal por insegurança dele. Sabe o quanto é difícil da gente engolir essa explicação? Mas eu ainda assim sinto que eles poderiam até fazer uma adaptação melhor dos quadrinhos. No filme eles nem trouxeram uma explicação, sabe, direta, de pelo menos eles deixarem evidente de que o Lex Luthor não criou outros Supermans por conta dessa insegurança dele. Eu daria uma nota 9/10. Ele merece um 9, é bom, e eu com certeza assistiria de novo esse filme. Enfim, essa foi a minha análise e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!